Fala galera, então, já chegando na área para falar com vocês mais um pouquinho da nossa linda biologia com o dogma central da biologia molecular. Dogma central da biologia molecular, o que significa isso? Biologia molecular é a parte da biologia que estuda as moléculas, né? Já a gente não aprendeu isso em bioquímica, aprendeu com água e sais, como compostos inorgânicos, como carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucleicos, como compostos orgânicos. Mas agora o que a gente vê é como funciona basicamente esse tal de biologia molecular. Por quê? Porque para formar polissacarídeos, que são carboidratos estruturais ou de reserva, necessitamos de enzimas. E nós sabemos que a maior parte das enzimas são moléculas de origem proteica. E para fabricar proteínas, o que a gente precisa? Da informação genética presente nas nossas células. E basicamente o que o dogma central da biologia molecular fala para a gente é como funciona a expressão da característica genética presente nos nossos ácidos nucleicos que armazenam essa informação. O ácido nucleico que armazena a informação genética na sua célula chama-se DNA. E é esse DNA que vai ter a informação que vai fabricar as suas proteínas estruturais ou enzimas que vão ajudar o seu corpo a funcionar. Por isso vem aí o dogma central da biologia molecular. Para falar desse dogma, a gente tem que separar os seres nos dois grandes tipos de células que a gente conhece, né? Seres com células procarióticas e seres com células eucarióticas. Qual é a principal diferença entre eles? Nos seres eucariontes existe carioteca, que é a membrana nuclear, e organelas citoplasmáticas membranosas, como o complexo de Golgi, retículos endoplasmáticos. Esses caras são presentes em seres eucariontes. E os procariontes? O que os procariontes possuem? Primeiro, o DNA deles é disperso no citoplasma. Não existe uma separação entre citoplasma e o material genético. E segundo, de organelas, eles só têm os tais ribossomos. E eles são tão diferenciados e especiais que o ribossomo do procarionte é 70S. O eucarionte também tem ribossomo, mas é 80S. Lembra? Já tem uma diferença principal aí. Além das diferenças estruturais das células, também existe diferença no funcionamento desse dogma central da biologia molecular dos seres procariontes para os seres eucariontes. Qual é a diferença principal? É a seguinte. Nos seres procariontes, o DNA é a molécula que armazena informação genética da célula. Essa informação tem que ser traduzida para uma linguagem que a célula entenda. E essa linguagem é a linguagem das proteínas. O problema é que o DNA ele não é diretamente responsável pela formação da proteína. Ele é indiretamente responsável. Porque ele armazena informação genética, mas quem vai levar a informação para que seja traduzida na linguagem que a célula entende é a molécula do RNA. Então, o DNA armazena informação genética, mas a partir de enzimas, a célula procarionte faz um processo conhecido como transcrição. E a partir da transcrição, a célula procarionte forma uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai de perto do DNA e vai ser lido por estruturas citoplasmáticas denominados ribossomos. Os ribossomos leem a estrutura do RNA mensageiro e a partir dessa estrutura aqui formam uma nova proteína. A formação de proteínas a partir da leitura da estrutura do RNA mensageiro também ganha um nome específico. O nome desse processo é tradução ou síntese de proteínas. Esse processo ocorre nos ribossomos 70S que estão livres no citoplasma da célula. Beleza? Já na célula eucarionte é um pouquinho diferente. Por quê? O DNA armazena informação genética, sim, é verdade. Está contido dentro de uma carioteca, de uma membrana nuclear. É verdade também. E quando vai mandar a informação genética, manda RNA mensageiro. Tudo isso é verdade, tudo isso é semelhante. Mas a grande diferença é que quando o DNA vai ser lido para a formação do RNA mensageiro, não se forma um RNA mensageiro direto, forma-se uma molécula intermediária. Então, quando ocorre na célula eucarionte o processo da transcrição,
o produto transcrito a partir do DNA não é o RNA mensageiro ainda. É uma molécula primitiva chamada de pré-RNA mensageiro. Essa molécula é bem maior que o RNA mensageiro e vai passar por um processamento ainda dentro do núcleo. A transcrição do pré-RNA mensageiro em células eucariontes ocorre dentro do núcleo. E logo assim que ele é transcrito, já pode começar a passar por um processo chamado de processamento em português. Mas o nome que mais pegou e que segue até hoje com ele não é o nome em português, não é processamento. É o nome em inglês, chamado de splicing. Splicing, ou processamento do pré-RNA em português, é a retirada de alguns pedaços do pré-RNA, formando o RNA mensageiro de verdade. Esse RNA mensageiro de verdade vai para o citoplasma da célula, sai do núcleo por poros. Lá no citoplasma se encontra ou com ribossomos livres no citoplasma, ou com ribossomos ligados ao retículo endoplasmático rugoso ou granular, e começa a servir de molde para a formação da nova proteína. Quando o mensageiro serve de molde para a formação da nova proteína, o processo se chama tradução. Em células eucariontes, essa proteína formada ainda pode passar por um novo processamento. Ela pode ser encaminhada ao complexo de Golgi, no complexo de Golgi perder pequenas regiões, receber outros tipos de moléculas como cadeias glicídicas e virar uma glicoproteína, se juntar a outras estruturas terciárias de proteína e formar uma proteína quaternária. Então nós temos ainda um processamento pós-traducional. Ocorreu a tradução, ainda pode processar de novo. Mas isso só em células eucariontes. Nas procariontes, isso não acontece. Alguns processos especiais podem ser citados nesse momento aqui. Tanto células procariontes como células eucariontes possuem a capacidade de autoduplicar os seus DNAs. Os DNAs podem servir de molde para a formação de novas moléculas deles, altamente semelhantes em estrutura. Na verdade, tem que ser igualzinha, né? Mas como a gente sabe que pode ocorrer mutações, eu falei semelhantes. O processo de formação de um novo DNA, com ele servindo de molde, se chama replicação. Tanto faz-se em célula procarionte ou em célula eucarionte. O que eu vou falar agora, nenhuma célula nossa faz, nem célula eucarionte, nem célula procarionte, não é feito por células, mas é feito em células. Quem pode fazer o que eu vou te contar agora são vírus quando parasitam células procariontes ou eucariontes. O que eu vou te falar agora? Em vírus, que a gente sabe que nem seres vivos são, mas vírus podem ser formados por moléculas de DNA. Podem. Tem vírus que é formado por moléculas de RNA. E todo vírus tem proteína na sua constituição, uma vez que o capsídeo, aquela estrutura inicial que envolve material genético viral, é formado por proteínas. Então, em vírus, pode ter DNA para originar RNA, processo conhecido como transcrição, você já viu aqui normalmente em célula eucarionte. Pode ter RNA sendo traduzido, formando proteína, mas podem ter processos... E o vírus de DNA, ele pode sofrer replicação também. Então, a replicação, a transcrição e a tradução podem ocorrer quando o vírus contamina uma célula hospedeira qualquer. Tanto faz-se eucarionte ou procarionte. Mas acontece que tem vírus que não são de DNA. E eles, por conta própria, usando uma maquinaria enzimática própria deles, conseguem, por exemplo, fazer com que o seu RNA dê origem a uma nova molécula de RNA. Então existem vírus de RNA que são capazes de sofrer replicação do seu próprio RNA. Eles carregam com eles enzimas que fazem esse processo, ou serem traduzidos, geram enzimas que permitem a replicação do próprio RNA do vírus. Não é processo das células vivas, mas os vírus conseguem fazer quando parasitam células eucariontes e procariontes. Você lembra de ter ouvido falar já alguma vez do HIV, não lembra?
O HIV é um retrovírus. O que caracteriza um retrovírus? Ser um vírus de RNA, onde esse vírus de RNA usa seu RNA para dar origem a um DNA codificado, a um DNA que vem originado a partir do RNA. O RNA serve de molde para a formação do DNA. Esse processo se chama transcrição reversa. Inclusive, a enzima que faz o processo ganha o nome de transcriptase reversa. Por quê? Porque ela faz uma transcrição ao contrário. Enquanto na transcrição o DNA serve de molde para formar RNA, na transcrição reversa, o RNA serve de molde para formar um DNA. Nesse caso, a gente nem chama ele de DNA. A gente chama ele de cDNA, que é um DNA codificado a partir do RNA viral. Beleza? Gente, então esse é o pensamento geral do dogma central da biologia molecular. Aquela amiga, aquele amigo que quiserem, hora do print é agora. Beleza? Valeu. Saúde, hein?